conquistou o meu coração. Salvai almas, salvai almas, as almas clamando, por favor atenda o pedido meu. Quero neste dia ver a alegria no rosto de Deus. A Rádio e TV Auxiliadora apresenta o programa Salvai Almas com Cláudio Eckert, confidente de Nossa Senhora. Apoio Movimento Salvai Almas. Realização Rádio e TV Auxiliadora. É o amor chegando, coração pulsando e o povo a rezar. É Jesus sorrindo, coração abrindo e o mundo a cantar. Salvai almas, chegou de mansinho. Caríssimos irmãozinhos de Jesus, filhinhos amados de Nossa Senhora, amigos do Movimento Salvai Almas, muito obrigado pela assistência de vocês, pela paciência de vocês também me escutar e me ver. Estamos mais uma vez querendo falar alguma coisa a respeito da nossa história, ou do nosso movimento, ou da nossa missão, falar um pouquinho sobre Deus, sobre as caminhadas para chegarmos até Ele. A gente se propõe nesse momento, então, a pedir também de Deus a graça, a força, a coragem de poder seguir adiante. Gostaria de começar o programa de hoje com uma oração. Nós chamamos da oração Queremos Ver Jesus. No livrinho do Movimento Salvai Almas, livrinho de orações, ela consta da página 22, com o número 15. Queremos ver Jesus. Jesus amado, angustiam-me tantas perguntas, minhas e de outros. Como respondê-las? Você sabe o caminho, você é Deus. E para tantos, as respostas são tantas. Para mim, as graças são tantas. As respostas para mim são intermináveis. Mas as indagações crescem, se multiplicam e muitas vezes se misturam com as dúvidas. E isto me faz angustiar. Eu sei que tens respostas para tudo, tens argumentos para tudo, mas nossas perguntas, as dos outros e também as minhas, parecem não se saciarem com as suas respostas. Há a fome de saber, de ver, de querer é insaciável. Queremos mais, mais, mais. E queremos te ver. E mesmo sabendo que nos acompanhas, queremos te ver. Porque, e como conseguiste vencer tantos obstáculos, tantos ataques, como conseguiste manter-te firme diante de um mundo algoz, de um mundo carrasco, queremos te ver. E quem sabe, poderíamos então perceber que nós também poderemos vencer. Afinal, és homem como nós. Queremos te ver. E mesmo que aqui, neste mundo tão confuso, não o consigamos, queremos te ver no outro. Mas sabemos, então deveremos ter um corpo como o teu, uma alma como a tua, um coração como o teu. Mas ainda que assim acontecesse, deveremos ter acima de tudo um amor como o teu. E isto dificulta a nossa caminhada. Nosso egoísmo é mais forte, é muito forte. Ser criança, ser pequeno, é a tua palavra que ensina. Mas conseguiremos ser? Só se tu nos derrubares. Derruba-nos, Jesus. Mas, por favor, não nos deixe no chão. Segura-nos, ampara-nos, socorra-nos.
Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estamos no mês de fevereiro. Desde que eu era criança, eu escutava da minha mãe. Ela dizia assim: o mês de fevereiro é o mês do pecado. É o mês onde os homens fazem mais pecados. Depois a gente foi crescendo e foi percebendo o que a minha mãe queria falar, queria dizer. E hoje a gente percebe já na mídia e em tantos outros lugares pelo mundo afora, realmente o mês de fevereiro é praticamente um mês, digamos assim, poderíamos dizer, consagrado ao demônio. O que a gente vê por aí, o carnaval já em foco, embora ainda não seja a hora dele, tempo, dia de carnaval, as pessoas já estão por aí cometendo seus erros, seus pecados, suas angústias, e as badernas por aí afora, nesse tempo de verão, nesse tempo de recreios, não é? Mas vivendo uma vida devassa, uma vida fora de Deus, uma vida mesmo voltada para o demônio, para o pecado. Minha mãe tinha razão. Meu pai, com as brincadeiras que ele sempre dizia, ele dizia assim: mas também é o mês que se peca menos, porque o mês de fevereiro é o mês mais curto, tem só 28 dias. Bom, de qualquer maneira, nós queremos hoje falar um pouquinho sobre o pecado. Não é só no fevereiro. O pecado é todos os dias, todos os meses, o ano inteiro, a vida inteira a gente está sujeito a cometer erros, a cometer pecados. É importante a gente perceber também que hoje já muitas pessoas não falam mais sobre esse tema, sobre o pecado. Parece que isso é uma coisa do passado. Muitas pessoas eles têm até vergonha de dizer a palavra pecado. Muitos padres até têm vergonha de falar sobre o pecado. Parece uma coisa banal, uma coisa que já era, não existe mais, é ultrapassado. E, no entanto, por que isso? Porque a mídia está tomando conta da história, porque o mundo já visando uma nova doutrina, um novo caminho, uma nova religião, uma religião universal, isso a gente já sabe, já está sendo planejado há tempo, uma religião diferente, uma nova religião universal que engloba todas as outras e tira tudo aquilo que é divino, que é sagrado, está sendo já jogada pelo mundo afora e o povo vai aos poucos aderindo, o povo vai aos poucos aceitando essas ideias que retiram, que jogam Deus fora do caminho. Aí a gente já vê as leis que estão sendo feitas pelos homens, pelos políticos, as leis que divergem, diferenciam das leis que Deus apresenta na Bíblia para a gente. E o mundo vai engolindo, nós vamos engolindo. Vamos aceitando, e isso nos faz então distanciarmos cada vez mais de Deus. E o pecado, a palavra, fica como que uma coisa que só os velhos é que falam, só os antigos é que falam, só aqueles mais atrasados é que falam, e assim por diante. No cenáculo que houve aqui, agora, no dia 25 de janeiro, Nossa Senhora falava sobre o pecado. Ela dizia, eu até vou ver se aqui achar um trechinho, na mensagem que ela falava aqui. Portanto, o que é pecado continua sendo pecado, ainda que os homens digam diferente. Os pecados informados nos mandamentos continuam sendo pecados, ainda que políticos, governantes apóstatas e hereges ou ainda ateus digam diferente. Deveis seguir a lei de Deus e não a lei dos homens. É óbvio que é mais fácil seguir a lei dos homens. É óbvio que é mais fácil a gente não prestar atenção nos caminhos de Deus. Porque os caminhos de Deus são mais difíceis. Porque o próprio Jesus falava, se você quiser me seguir, você tem que carregar a tua cruz. Pega a cruz e me segue.
Caminhar com Deus é mais difícil do que caminhar os caminhos do mundo, aquilo que o mundo se propõe ou que o mundo prega. Nós sabemos disso. Aliás, muitas pessoas vêm aqui conversar com a gente e eles falam isso. Por que que o meu vizinho lá, que não vai na missa, que não reza, que não se confessa, por que que ele tem um carrão, por que que tem uma mansão, por que que não tem problema nenhum, e eu que rezo, que vou à missa todo dia, que confesso regularmente, tenho que lutar, tenho meus problemas, as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas dores. E a gente costuma dizer para as pessoas, o que acontece? Aquelas pessoas que têm tudo, que não procuram Deus, mas que têm tudo, elas já receberam a sua recompensa. O que eles querem é a terra, são as coisas da terra, as coisas mundanas, as coisas do mundo. Já ganharam, já têm. Eu não sei qual a proposta que Deus fez para eles, mas eu sei que para mim, Deus fez a seguinte proposta: se tu quiser me seguir, pega a tua cruz e me segue. Essa é a proposta que ele fez. Para quem quiser caminhar em direção ao céu, quem quiser caminhar para Deus, deve seguir essa proposta que Jesus fez. Então, hoje ainda estava respondendo lá algumas cartinhas, e uma senhora que escreve a carta, ela diz que não está aguentando mais. Não estou aguentando mais, ela diz, de tanto sofrimento. E ela começa então a colocar na carta os sofrimentos, todos o que ela atravessa, os caminhos que ela atravessa. O marido bêbado em casa, filho doente, filho não sei o quê, ela doente também, ela não podendo trabalhar, uma infinidade de problemas. E ela diz, será que é isso que Deus quer para mim mesmo? Será que Deus não está vendo, não está observando isso? Sabe, às vezes eu não sei responder as perguntas que as pessoas fazem. Eu vejo tanto sofrimento, tantas pessoas sofrendo. Eu não tenho capacidade para orientar todo mundo, para dizer as palavras certas, na hora certa, no momento dessas angústias. Mas nesta carta, Nossa Senhora responde para ela, é sempre Nossa Senhora que responde. Ela responde assim, filha, você é ouro, e por isso você precisa provar que é ouro. Para provar que é ouro, precisa passar por um cadinho e por uma caldeira de 300 ou 500 graus de calor, para depois provar que é ouro, para sair purificado, para sair puro ali na frente. Eu acho que no céu só entra quem é de ouro, merece Deus só quem é de ouro. Por isso nós temos que passar pelo cadinho da purificação. Isso também fala na Bíblia, lá em algum lugar do Antigo Testamento. Mas Nossa Senhora lembrou hoje na carta ali. Então, é óbvio que se nós estivermos sofrendo, nós podemos pedir para Deus também amenizar um pouquinho o nosso sofrimento. Para isso existe a oração. Por isso que Jesus ensinou a rezar. E se nós prestarmos atenção nas orações, especialmente na oração do Pai Nosso, nós vamos perceber que Jesus faz um monte de pedidos ali. Ele pede o pão de cada dia, perdoar nossas ofensas e assim por diante. Ele está pedindo. E ele nos ensina, e Nossa Senhora nos tem dito em muitas oportunidades, você precisa pedir. A oração é para pedir. Também para agradecer, obviamente, para louvar, obviamente, mas também pedir. Por quê? Deus nos fez diferente dos animais, dos outros animais. Deus nos deu o uso da razão. Deus nos deu o direito de escolha. Nós temos esse poder de escolher o que nós queremos. O direito de escolha, o livre-arbítrio, ele nos deu. Só para os homens ele deu. Só para os homens e mulheres, obviamente, a humanidade. Ele deu só para os homens. O direito de escolha, o livre-arbítrio. Então ele não vem interferir na minha vida. Ele não vem fazer nada para mim se eu não quiser. Só se eu quiser. Se eu pedir, então ele vem. E a gente pede aonde? Pede na oração. Pede pela oração. Pedir.
Pedir o necessário, saber pedir, saber aquilo que é necessário, pedir aquilo que realmente é necessário para a nossa santificação, para a santificação da nossa casa, para a nossa própria vida, caminhada, segura e assim por diante. Pedir sim. E Jesus falava, e até chamou a atenção uma vez dos apóstolos, quando ele dizia: vocês não estão recebendo graça, porque vocês não estão sabendo pedir. Com certeza, as pessoas pedem muito para si próprio, pedem muito para a sua própria glória, para se vangloriar, e assim por diante. Então, é preciso saber pedir. Para que pedir? Para que, se realmente eu necessito disso ou daquilo. Então, é preciso pedir. Então, a oração é necessária. Aí Nossa Senhora diz também assim: para você pedir uma graça, é necessário que você esteja em estado de graça. Estado de graça. Então a gente percebe quantas pessoas pedindo, mas não estão em estado de graça. Não estão convivendo com Deus, não estão nos caminhos que Deus ensina, que Jesus ensina. Estão vivendo de qualquer maneira, mas estão pedindo graças para Deus. Aí Nossa Senhora diz: se você quiser receber uma graça, você tem que viver o estado de graça. Também para viver o estado de graça é necessária a oração. A força da oração nos faz voltarmos para Deus e sentirmos então a diferença, e sentirmos a necessidade de limpeza, de purificação, de confissões. Então sim, a gente terá o direito de pedir uma graça, de receber uma graça, outra. Então é necessário a gente prestar atenção nisso. É muito fácil as pessoas virem aqui, quantas vêm aqui dizer: estou pedindo há 4 anos, 5 anos uma graça e não recebo. Bom, mas quantos anos você ficou sem olhar para Deus? Quantos anos você ficou longe de Deus? Quanto tempo você não lembrou de Deus? Só lembrou depois que precisou da graça? Só lembra quando precisa pedir alguma coisa? Então é necessário saber que Deus está à nossa disposição, mas nós também temos que estar no caminho com Ele para podermos ter direito a essa graça. Nossa Senhora pede muitas orações. Ultimamente ela tem pedido muitas orações. E ela tem pedido também para que a gente convide-a a rezar com a gente. Convida a rezar com a gente. Ela se sente feliz em poder rezar. E ela diz: vocês me convidem, bota um banquinho, uma cadeirinha perto de vocês para que eu possa rezar junto, eu possa me sentar. Se você não tiver um banquinho, uma cadeirinha, não faz mal. Só me convida, eu rezo de joelhos. Ela reza de joelhos, junto com a gente, junto com quem quer caminhar. Enfim, às vezes as pessoas, quando a gente fala em oração, elas viram um pouquinho a cara do lado. São pessoas que vêm aqui pedir favores, ou pedir aqui conversar comigo, pedir orientações de alguma coisa, algum conselho. E a gente pede: olha, você vai fazer esta oração, você vai rezar isso. A pessoa já vira a cara para o lado, olha para lá, a gente já sabe que ela não vai rezar. Quer dizer, ela está pedindo a graça, mas rezar ela não vai. E assim por diante. Quantas pessoas a gente fala: mas você não está voltada para Deus, você precisa olhar para o céu. Ah, não, Deus está me vendo, Deus sabe que eu preciso disso, eu não preciso pedir. Se você não precisa pedir, se você não quer pedir, Deus não vem fazer. Ele não vem, porque Ele respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo deu. Ele nos deu. Então Ele nos respeita, Ele quer então que nós digamos para Ele qual a nossa necessidade, do que a gente precisa. Rezar em família, a gente tem pedido muito isso também. É fácil falar, eu já tenho dito aqui muitas vezes para tantas pessoas, é fácil eu falar: reza em família. Mas é tão difícil rezar em família, né? Tão difícil. Um não quer, o outro não quer, o outro quer ficar acomodado, o outro não sei o quê. É tão complicado rezar em família, não é? E Nossa Senhora pede: reza em família, reza o terço em família. Quantas vezes, em todas as aparições que ela faz pelo mundo afora, ela pede: reza em família, reza o terço em família. A Jesus, ela também reforça aquilo que Jesus pedia: se 2 ou mais pessoas estiverem rezando, eu estarei rezando junto.
Depois Jesus lá no Evangelho também, em Mateus 19, 20 e 21, em Lucas 19, 20 e 21, ele vai falar assim, onde quando duas pessoas estiverem reunidas em meu nome, ele diz assim, pode pedir qualquer coisa, peçam seja o que for, que isso lhe será dado pelo Pai que está no céu. Por que isso? Por que quando duas ou mais pessoas estiverem rezando, pedir qualquer coisa, por que o Pai vai dar? Por quê? Porque Jesus está rezando junto. Se duas ou mais pessoas, eu estarei rezando junto. Se ele está rezando junto e pedindo a mesma coisa que a gente, óbvio, ele é Deus, ele vai fazer acontecer. Não é? Por isso ele diz, reze junto comigo, convida, Nossa Senhora também fala, reza comigo. São mais pessoas rezando. E me parece que esse anseio de Nossa Senhora de rezar junto é porque as famílias em geral já não estão mais rezando junto. Então é preciso que o céu reze junto com a gente. Que a gente possa ter uma companhia para poder rezar. Nós podíamos falar muitas outras coisas nesse primeiro programa do ano. E tem muitos assuntos que a gente gostaria de falar também. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as indulgências. O que é a indulgência? A gente adquire indulgências, pelo Manual das Indulgências a gente já vai saber quais as regras, o que precisa fazer. Isso aqui é da CNBB, isso aqui é da igreja, sabe? É da doutrina da igreja. Como é que é o nome lá? Sagrada Penitenciária Apostólica, que publica isso. Indulgências. A gente reza em favor das almas. A gente reza em favor daqueles que precisam de oração, em favor das almas, principalmente. Então as pessoas morrem precisando ainda pagar alguma pena. As indulgências não apagam o pecado mortal. Não apagam o pecado. A indulgência não apaga o pecado. É bom salientar isso. A indulgência não apaga pecado. A indulgência apaga as penas devidas pelo pecado. O pecado é pago pela penitência, pela confissão. Sacrifício ou o sacramento da confissão. Ali o pecado se apaga. Mas a pena devida pelo pecado, a gente paga no purgatório, ou aqui. Então, essas penas que a gente fica devendo, a gente pode ser paga pelas indulgências, pelas orações das indulgências. E aqui no manual, quem tiver o manual, quem quiser, adquire nas livrarias católicas, vão estudar um pouquinho a indulgência, que é importante. A indulgência, eu posso colocar mais ou menos na prática, uma explicaçãozinha que eu sempre gosto de colocar. Por exemplo, eu vou comprar a casa do vizinho ali, ele quer me vender a casa, eu vou comprar a casa dele, mas eu não tenho todo o dinheiro para dar. Eu dou uma entrada, um valor para a entrada da casa. E fico pagando uma prestação. Todo mês eu pago uma prestação para ele. Daí eu morro. Eu morro e não acabei de pagar a casa. Como é que fica? O vizinho fica com a casa ou os meus filhos vão pagar para poder ficar com a casa? Alguém tem que pagar. O que faz a indulgência? Ela paga essa pena, esses pecados que a gente fica devendo. No caso da casa ali, não sei se meus filhos vão pagar, não sei se o dono vai ficar com a casa, mas eu não vou ficar com pecado. Isso aqui é só uma hipótese. Mas eu posso roubar uma bicicleta, não é? Posso gastar a bicicleta, posso vender a bicicleta, posso quebrar a bicicleta, e um dia eu me arrependo de ter roubado a bicicleta. Então eu vou no confessionário e falo com o padre, ele me abençoa, ele me dá então o perdão, né? Me absolve do pecado. Então eu fico feliz porque o padre me manda só rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso. Uma Ave Maria, ou dois Pai Nosso, uma Ave Maria, ou três Ave Maria, um Pai Nosso, sei lá. Ele manda rezar. Fica pago. A minha consciência fica tranquila. Mas como é que fica o dono da bicicleta? Ele vai ter que comprar uma bicicleta, se ele quer. Eu fico em débito com ele. Entendeu?
esse débito eu vou pagar. Se eu não pagar aqui, eu vou pagar lá. Mas se eu tiver as indulgências rezadas, ou alguém reza por mim, talvez eu não precise pagar. Deus vai dar um jeito de pagar a pessoa lá que foi roubada. Vai compensar, vai dar um jeito. Mais ou menos essas são apenas figuras que a gente pode usar para explicar mais ou menos o que é a indulgência. A gente apaga o pecado pelo perdão, pela penitência, pela confissão, mas fica devendo alguma coisa para alguém. Então esse a gente vai ter que pagar. E paga-se no purgatório, então. E é lá no purgatório que a gente vai pagar. O purgatório é um tempo determinado por Deus. Tantos anos, tantos dias, tantas horas e assim por diante. É um tempo determinado. Deus limita o tempo. Lá naquele dia você vai sair do purgatório. Agora, se tiver alguém rezando para você, você pode sair antes. Agora, se você rezou a indulgência, você pode sair antes. Talvez você até tenha adquirido indulgência plenária. Nesse caso, você apagou todas as penas. Não precisa ficar nem um minuto no purgatório, porque você apagou já todas as penas, com as indulgências adquiridas, indulgências plenárias. Indulgências parciais são vários dias, vários anos e assim por diante. Então nós temos aqui um tesouro para a nossa história, para a nossa vida, no outro lado. Nós temos um tesouro que a igreja hoje quase não divulga mais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a igreja pode até nunca mais falar disso. Ou tem já movimentos não falando e até dizendo que isso já não tem mais, não existe mais. E que até purgatório não existe mais. E a Nossa Senhora então contesta. Ela fala ali em várias mensagens, estuda o catecismo, olha o catecismo e não deixa mudar nada dali. Porque tudo ali está escrito, inclusive as indulgências. E entre as indulgências que estamos, entre as indulgências que estão figuradas no manual, existe aqui, visita a cemitérios. Ao fiel que visitar devotamente um cemitério e rezar, mesmo pelos defuntos, concede-se indulgência aplicável às almas do purgatório. Essa indulgência será plenária cada dia de 1 a 8 de novembro e nos outros dias do ano será parcial. Então, visita a cemitério também dá indulgências. É indulgenciada, são indulgenciadas também. Então a gente fica pensando, quantas vezes a gente é criticado porque nós levamos o povo, o nosso pessoal, a rezar em cemitérios. Quantas pessoas nos criticam por isso? Quantos padres até nos criticam por isso? Que rezar em cemitério coisa nenhuma? Que rezar no... está aqui. Dá indulgência rezar no cemitério. Isso é a doutrina da igreja, da nossa igreja. Aliás, a nossa igreja, a Igreja Católica, é a única igreja que acredita na oração pelos mortos. É a única igreja. Mas eu fico, às vezes, pensando e fico pasmo, sabe? Como as coisas mudam de rumo. Como a Igreja Católica sempre foi perseguida, digamos assim, ou incompreendida pelas outras igrejas, pelo fato de nós rezarmos pelas almas. A Igreja Católica é a única que reza pelas almas. Então, as outras pessoas, as outras igrejas não entendem isso. Nós éramos criticados por isso, reza pelas almas, pelas almas. E outros dizem, nem existe vida depois da morte, isso nem precisa rezar, eles estão só no dia da ressurreição final lá, no juízo final, Deus vai ressuscitar as pessoas e assim por diante, né? Quantas pessoas não acreditam, não existe vida após a morte. Hoje, quando a própria ciência diz que existe vida após a morte, a ciência já descobriu isso, hoje a igreja começa a dizer que não precisa rezar pelos mortos. Está vendo como muda a história? Então tem sempre alguém dentro da igreja tentando desviar o caminho da verdade para que a gente se desvie de Deus também. E não possa receber, para que nós não possamos mais receber aquilo que é de Deus, aquelas graças que Deus nos quer dar. Sempre tem. Por isso que Nossa Senhora falava também, no último aqui cenáculo, ela falava dentro da igreja, já existem centenas, até milhares, ela me parece que falou de milhares de pessoas que já estão treinadas para derrubar a igreja por dentro. Elas estão treinadas para derrubar a igreja por dentro. Ela falava aqui, já são milhares de pessoas. Aqui, são milhares de pessoas
bem dentro, no interior da igreja, são milhares de inimigos que são treinados para vos enganar. Para enganar a nós que estamos na igreja, a nós que estamos querendo caminhar com Deus, dentro da própria igreja. Eu não vou dizer que a igreja é o inimigo, não. São pessoas, são pessoas dentro da igreja que são inimigos da própria igreja e querem enganar. Então, tudo aquilo que a igreja tem pregado, aquilo que a igreja tem dito que é erro, que é pecado, tudo aquilo hoje está se transformando numa coisa normal, e tudo aquilo que a igreja ensina para adquirirmos graças, aquilo hoje está banalizado, está sendo banalizado. A Eucaristia, Nossa Senhora já tinha dito isso há 10 anos atrás, em 2001, 2001, já faz mais de 10 anos então, ela falava que 1/3 dos padres, 2/3 dos padres já não acreditam mais na Eucaristia. Portanto, 1/3 só do padre é que acredita, né? Isso há 10 anos passados. Hoje eu não sei se ainda é a mesma soma. Não acredito mais na Eucaristia. Está sendo banalizado o sacramento da Eucaristia. E a Igreja Católica é a única que tem o sacramento da Eucaristia. Então nós temos tantos tesouros, e justamente por ser tesouros que nos levam para a salvação, é por isso mesmo que nós somos atacados. É por isso que a Igreja Católica está sendo tão atacada. É por isso que tantas outras igrejas surgem e todas elas unidas, unidas para derrubar a Igreja Católica. É engraçado, as outras igrejas não brigam entre si. Entre elas não. Sabe? Elas brigam todas elas contra a Igreja Católica. E o pior, a Igreja Católica está aceitando que elas se insiram dentro da gente, né? Começam então esses cultos ecumênicos, essa coisa toda, elas se inserem, elas começam a se inserir no meio de nós, no nosso meio católico, no meio da nossa igreja, e começam a trazer as heresias deles, e nós vamos aceitando, vamos engolindo. Pergunta para um protestante, para um crente, se ele derruba alguma ideia da igreja dele. Ele não derruba, mas derruba a nossa. Nós derrubamos, por falta da oração. E isso leva, então, a acontecer as apostasias, as heresias, aos padres que já começam a não acreditar mais. Por isso que Nossa Senhora falava, já estão sendo treinados há tempo para derrubar a igreja por dentro. Mais tarde, em outros programas, a gente vai ter a liberdade, talvez, de falar as coisas mais diretamente. Por enquanto, Nossa Senhora está me pedindo silêncio. Aliás, por falar em silêncio, até quero, assim, muitas pessoas me perguntam, mas o Cláudio não se manifesta a respeito do Papa, não diz nada nem a favor do Papa ou contra o Papa, ele não se manifesta? Não, porque Nossa Senhora me pede silêncio. Outro diz, mas como? Nossa Senhora pede silêncio, Nossa Senhora mesmo que tinha dito que era para ir para cima dos telhados e falar alto, falar para todo mundo. Claro, isso ela falou antes, né? Do ano 2011, por aí ela falava isso, até o 2012, né? Ela falava isso. Depois ela mandou ficar quieta, era dia 1º de dezembro do ano de 2012, quando ela pediu pela primeira vez silêncio. Silêncio, não fala nada. O Papa está ali, para todo mundo analisar o que ele está falando, o que ele está dizendo. Ela diz, fica alerta ao catecismo, fica alerta à igreja, à Sagrada Escritura, ao dogma, fique alerta, fica alerta. Ali você vai perceber se o Papa está falando ou não a verdade. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, porque eu só posso falar aquilo que Nossa Senhora fala. Eu não posso dizer aquilo que eu sinto, que eu penso. Eu posso dizer aquilo que Nossa Senhora fala. Numa das mensagens que ela nos deu há um tempinho atrás, eu perguntava, e o Papa, devemos rezar por ele? Ela diz, reze por ele, mas não pelas intenções dele. É só isso que eu posso dizer, mais nada. Quanto à Eucaristia, estávamos já começando a falar um pouquinho, mas eu só quero também responder algumas perguntas ou alguma indagação que as pessoas também fazem. Por que o sacrário hoje não está no centro da igreja? E até aqui, nessa nossa capela aqui, o sacrário não está ali no centro do altar. Ele está nessa capelinha onde eu estou aqui nesse momento. Aqui atrás está o sacrário, mas ele não está aqui. Jesus não está aqui. Não.
Ele está na nossa capelinha pequena lá, na outra capelinha do pequeno cenáculo, ele está lá. Aí está no centro, sacrário, no centro da capela. Por que aqui não tem? Aqui, quando nós fazemos cenáculo, nós buscamos lá o Santíssimo da outra capela, trazemos aqui para fazer o cenáculo aqui. Por que aqui não tem? Porque essa capela ainda não foi consagrada pelo bispo. O bispo precisa consagrar, precisa determinar, precisa, então, autorizar e ele mesmo colocar o Santíssimo pela primeira vez. Isso não foi feito aqui ainda. Por isso aqui não tem o Santíssimo. Mas o lugar ideal do sacrário realmente é no centro da igreja, porque Jesus é que é o rei, o trono é dele. O trono não é do padre, não é do povo, o trono é de Jesus. E antes do concílio, o sacrário atrás, os padres celebravam, a missa era celebrada de frente para Jesus, de costas para o povo. Hoje as missas em latim ainda fazem isso. Lá em Curitiba, a gente sabe, a gente já assistiu missa. O padre celebra de costas para o povo, de frente para Jesus. Essa é a missa tridentina, a missa que era sempre rezada, sempre. Depois mudou. A missa passou a ser voltada para o povo. O padre, então, olha para o povo e fica de costas para Jesus. Então as pessoas, a igreja começou a pensar, bom, se eu estou de costas para Jesus, é bom botar Jesus mais em outro lugar, para eu não precisar ficar de costas para ele. Essa é uma das intenções. Tirar Jesus daqui para o padre não ficar de costas, para ele ficar ali no lado. Ou agora, esconder Jesus em capelinha fora da nave da igreja, aí já não é mais, né? Não está mais de acordo com aquilo que Jesus gostaria. Não. Jesus sempre tem que ser o centro de tudo. Dentro da igreja, no centro da igreja. Quem entra na igreja precisa saber que Jesus está ali. É ali que eu vou rezar, é ali que eu vou adorar, é ali que eu vou prestar meu culto, a minha vontade, a minha... Agora, eu tenho, né, e vocês também que estão me ouvindo com certeza, tem visitado igrejas por aí afora, onde eu vou lá para bater papo, para olhar a igreja, para ver como é que é, para tirar fotografia. A Catedral de Blumenau, a catedral bonita, a catedral moderna, né? A catedral toda cheia de linhas incríveis, bonita a catedral, não é? Aí o Santíssimo estava no centro, sempre teve, desde o início. Mas no verão, ou então em outra época do ano, época de férias, por exemplo, de praias, deixa eu ver na praia aqui, no litoral, aí quando chove aqui, eles vão para Blumenau fazer compra. Vão em Brusque, Blumenau, fazer compras. Aí entram na igreja de qualquer maneira. Eles estão de maiô, estão de biquíni, eles estão não sei o quê. Então, por isso que os padres de lá tiraram o Santíssimo do centro e colocaram lá numa capelinha lateral. Está vendo? Existem várias maneiras de ver as coisas. Nós sabemos, tem que ser o centro, mas o povo mesmo não adere a isso. O povo também não percebe isso. Então nós também temos culpa disso. Ao invés de nós criticarmos porque o Santíssimo está lá, por que nós não vamos lá no povo e dizer, de hoje em diante vamos fazer a nossa adoração sempre na igreja, no centro, e pedir para o padre botar ali, ele vai ter que botar. Mas tem que o povo pedir. Olha, se lá para olhar, para ver, para tirar fotografia, para conversar, então é melhor que fique lá no cantinho mesmo, onde só aquelas pessoas que querem adorar, vão lá adorar. Ele fica mais respeitado, no lugar mais seguro, não é? Embora seja errado, liturgicamente errado. O lugar de Deus é no centro, o lugar de Jesus é no centro, teria que ser no centro. E é isso que nós devemos, então, prestar atenção, devemos perceber cada detalhe, cada o porquê, ou cada motivo. Mas eu sei também sei, que existem vários casos em que ele está lá jogado no canto mesmo. Está mesmo jogado num canto. Não é porque o pároco não acredita mais, ou o padre não acredita mais, então joga lá em qualquer cantinho lá e pronto. Então só vai rezar aqueles bobocas, aqueles, como é que eles falam, aquelas pessoas atrasadas, né? Tem nomes assim, até apelidos que eles colocam, que rezam lá. Está vendo? Como Deus está sendo colocado de lado, como Jesus está sendo colocado de lado, e a culpa maior é do povo, que não chama atenção.
Nós temos vários casos conhecidos de padres que cometem esse tipo de erro e a gente chama a atenção deles. E alguns deles dão esses argumentos que eu já falei. Argumentos até válidos, de certa forma, alguns são válidos, né? Mas outros dizem, claro, mas isso ninguém mais quer, Eucaristia, ninguém vem mais rezar na igreja, a igreja está vazia o dia inteiro, Jesus fica ali sozinho o tempo todo, ninguém vem rezar. Então, para que manter ele ali se ninguém vem visitá-lo? Não é? Então, é isso, sabe? Não adianta a gente, por isso eu sempre tenho. O que a senhora fala? Ao invés de você criticar para o outro, você viva. Você vive. Você vive a verdade. Você viva para mostrar para os outros a verdade. E não critica, não mete a lenha. Vai saber por que está acontecendo isso ou aquilo. E assim por diante. Então, eu só queria esclarecer para os nossos amigos, vocês do Movimento Salvai Almas. Eu sei que muita gente vem aqui, esse último cenáculo, a capela estava totalmente lotada, isso é muito bonito, a gente fica muito feliz. Isso é, então, dessas indagações. Por que que o Santíssimo não está na capela? Por que que ele não está? Então, você já sabe, essa capela aqui de Nossa Senhora do Senhor, dedicada a Nossa Senhora do Senhor, não foi consagrada ainda pelo bispo. Então, nós não podemos ter o Santíssimo aqui. Em respeito ao próprio Jesus, a igreja precisa ser qualificada, precisa ser abençoada pelo bispo. Então, sim, um dia, quem sabe, a gente poderá ter essa graça de ter o Santíssimo aqui no meio. Por enquanto, não tem. Tem na capelinha pequena lá onde a gente mora lá. Hoje a gente vai ficando por aqui. Em outras oportunidades a gente vai falar de mais algumas coisas. Eu fico feliz quando a gente percebe a capela lotada de gente. Ontem eu falava, no último cenáculo, aqui a gente falava para o povo. A gente fica feliz quando o povo vem na capela da gente rezar, quando vem participar dos cenáculos, ou quando participam lá nas suas casas, através da Rádio Auxiliadora, que é um instrumento lindo que Deus colocou na nossa mão, à nossa disposição, graças ao coração bonito do Gilson, que é da rádio, que é o proprietário dessa rádio. Então Deus coloca o Gilson no nosso caminho para que a gente possa ter esse momento. Eu tenho agradecido então a Nossa Senhora por a gente ter o privilégio de conhecer essas pessoas bonitas, essas pessoas de coração bonito. Tanto aqueles que nos assistem, quanto mais o Gilson, que dá essa oportunidade para assistirem lá das casas, as pessoas em tantos lugares do mundo e no Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus acompanhe cada passo, que Nossa Senhora seja sempre aquela companhia constante dentro da casa de vocês e que Jesus more sempre no coraçãozinho de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.